Aqui estamos entre empreendedoras do SEMEC. Eu sou a Laura, coordenadora do SEMEC Sorocaba. Temos aqui a Carla, a Natália e a Maíra. Um bate-papo aqui gostoso de empresário para empresário. E Maíra, conta só, que curioso, como que a gente se conheceu? Como que foi a ideia desse podcast? Bom, vamos lá. Foi de uma forma bastante disruptiva, eu diria, né? Nós estávamos todas participando de uma palestra, aqui mesmo na associação. E durante esse episódio, a Viviane Faustini, né? Ela propôs para a gente um desafio, para que todas nós criássemos realmente um conteúdo em conjunto para os nossos clientes. E cá estamos nós aqui, tentando cumprir essa missão, né? Quem diria, né? Exatamente. Quem diria? Tentando cumprir isso para que realmente a gente possa trazer um conteúdo valioso para os empreendedores que estão assistindo a gente. Exatamente. Aqui tem um exemplo de como o empresário precisa se desafiar, né? Fazer algo diferente. Para ter resultados diferentes, precisa fazer algo diferente, né? Claro, é aquela coisa, né? Primeiro você começa, depois melhora. Legal. Então, vamos nos apresentar. Já me apresentei aqui, né? Então, além de ser coordenadora aqui do SEMEC, eu também tenho uma escola de network, a NRA, que é voltada para desenvolver os empresários, porque a gente precisa aprender a fazer network. Daqui a pouquinho eu vou falar aqui sobre o que é fazer network, e você, empresário, vai ver que nem sempre a gente faz da forma correta, né? E vocês? Conta aí, Maíra, fala um pouquinho de você. Bom, vamos lá. Eu me chamo Maíra Mendels, eu sou estrategista de alta performance. Trocando em miúdos, facilitando o entendimento, eu trabalho com o crescimento das empresas. Empresas e também pessoa física também. Então, ajuda para que você saia do ponto A, vá até o ponto B, se apaixone pela meta, pelo objetivo da sua vida mesmo. E faça isso com muito propósito, com muito resultado também. Então, está sendo um prazer estar aqui com vocês. Legal. E aí, Natália? Olá, boa tarde, eu sou a Natália. Eu trabalho com BPO financeiro e ajudo empresários e a pessoas físicas também a organização financeira, planejamento financeiro, para que a sua empresa possa alavancar e você foque no seu negócio. Muito bom. Só sobrou eu, né? Ai, Agora Carla, sou eu. Primeiro, uma honra estar aqui com vocês. Nossa, é meu primeiro podcast, pode todo mundo saber. E eu queria agradecer muito aqui a Axo. Gente, eu trabalho demais, mas vamos apresentar, né? Eu sou a Carla Mangueira, a minha empresa é MCTED, né? O que a gente faz? A gente ajuda as pessoas com tecnologia, desenvolve apps, desenvolve sistemas complexos, ou seja, a gente contribui para o empresário ter mais tempo para olhar naquilo que é importante, né? A estratégia, e principalmente para vir mais lucro, né? Muito bom. Vai ser um bate-papo muito gostoso, já vi aqui. Mas, e olha que legal, a gente estava comentando antes, né? O que fez estarmos aqui hoje, como a Maíra comentou, foi um curso, né? O Desenvolve Day, especialmente feito para mulheres, que a gente participou. Foi um presente que o SEMEC deu para as SEMEC Lovers, para os participantes do SEMEC. E cá estamos. Nós já nos conhecíamos? Podemos dizer que sim, sabíamos quem era uma outra, né? Nós nos víamos aqui na associação, nos eventos, a gente se via também no SEMEC, né? Em algumas atividades, mas assim, sabia quem era, né? de oi. Mas... Oi, bom dia, vamos tomar um café? Inclusive, descobri que você é do clube que eu também frequento, né? Então, Olha só. pois mas só descobrimos depois que a gente criou um relacionamento, não foi, Carla? Foi. E aí, no Desenvolve, a gente começou a conversar, teve uma dinâmica, né? E a gente conversando, cada uma primeiro fez o pitch do seu negócio. E aí, nós nos conectamos, porque todas trabalhamos com o serviço B2B, né? Entregamos para empresários, os empresários que são nossos clientes, acabamos nos conectando por isso. E aí, gerou um relacionamento, né? Foi muito legal. Então, antes nós tínhamos somente um contato. E não era ainda um relacionamento, né? E agora sim, foi gerando essa relação de confiança, começamos a conversar, cada uma entender um pouquinho mais do negócio da outra. Então, hoje, por exemplo, eu acho que eu tenho tranquilidade, por exemplo, em recomendar o serviço da Maíra, em recomendar o serviço da Carla, da Natália, porque já gerou essa relação de confiança. E networking é isso, né, gente? A gente fica, poxa vida, ninguém gosta que venda pra gente, né? Só que todo mundo acha que network é vender. É só venda, né? Então, o pessoal vai para evento de network, leva um bolinho de cartão, sai entregando cartão. Isso quando não panfleta, né? Quando você tá saindo da palestra e tá panfletando. Aí você chega em casa com aquele bolo de cartões, aí você começa a olhar os cartões. Meu Deus, quem é Carla?
Aí você não lembra quem é a Você não lembra Carla. nem para referenciar a pessoa, porque você não teve aquele contato. Você teve aquela visualização do cartão da pessoa, mas o contato, a energia, você não sentiu. Então, quando você está numa Exatamente. roda de conversa, você não pensa naquela pessoa, você não lembra dela. Você lembra, Exatamente. né? Ou você pode até lembrar, mas o que ela faz mesmo? Quem é? Então, sempre fica nessa, né, discussão. Não lembro, mas sabe que tem, mas não lembra. Eu acho muito, muito, porque a gente acaba tendo uma relação muito superficial naquele primeiro momento. E o segundo ponto, porque normalmente a gente vai sem intencionalidade pro evento. Essa é a palavra. Você vai fazer o que nesse evento? Qual é o objetivo estar no evento? O que é que você almeja? O que é que você vai vender lá? E aí, tudo isso, claro, atrelado a como se relacionar, porque isso é uma necessidade realmente a gente aprender como se relacionar, como vender direito. Eu acho que aí é a grande questão. E o segundo ponto, tô lá com um bolo de cartões. O que é que eu vou fazer com isso? Sim. Eu coloco isso, transformo isso em lixo, eu deixo isso encostado, não faço nada com isso. Qual é a ação que a gente vai tomar com esses cartões? Eu vou marcar uma reunião, vou trocar ideia. Cultivar o relacionamento, Exato. né? É mais importante do que só ir lá e se apresentar. E a última coisa que network é venda, né? A venda é consequência dos relacionamentos que você cultiva, né? E a gente não pode enxergar... Normalmente as pessoas vão no evento de network enxergando, nossa, potenciais clientes aqui, vou vender para todo mundo. E não, a gente tem que enxergar, por exemplo, a Carla como uma pessoa que tem uma rede de relacionamentos enorme, que tendo uma relação de confiança comigo, sabendo do que eu faço, ela vai poder me recomendar, assim como eu farei por ela também. Com certeza. Né? Então, network também é muito mais do que servir, né? É muito mais servir do que ser servido. A gente tem, lembra, 2 ouvidos e uma boca. Então, a gente tem que muito mais ouvir do que falar, né? Então, network é isso. É essa relação de confiança. E aí, os negócios realmente são consequência. Então, por isso que surgiu a NRA, que é justamente para conduzir o empresário nesse processo de network de forma mais assertiva, E já ouvi intencional. falar muito bem, viu? Então, ó, fica o convite aí para vocês participarem. Tô esperando as 3 aqui, viu, Opa! participar. 14 de maio estarei lá, já tô 15. sabendo. Ah, 15? Ah, não, perdão, 14. 15 é em Camboriú. Ai, Sorocaba é 14, a não olha. ser que você queira ir para Camboriú. É a expansão, né? Opa! Graças a Deus, já estamos expandindo para fora de Sorocaba. Ai, ó. Legal. Mas é isso. Então, o network precisa fazer parte da vida do empresário, né? E são muitos assuntos para o empresário dar conta, né? Não é só o network. Muitos. Ele precisa se organizar em vários assuntos. E me conta um pouquinho, Natália, como que é a questão financeira, né? Na vida do pequeno. O pequeno, ele acha que finanças é só controlar o que entrou e o que saiu. Pode ser num papelzinho, num caderninho. Eu brinco que tem muitos empresários que usam o sistema Tilibra, que é no muitos. caderno, né? Ou até mesmo papelzinho de Ótimo. pão, né? Vamos lá. Não creio. Ainda Exatamente. existe. Tem, deve Ainda ter. existe papelzinho de pão, amiga. Que Então, eles vão conta. lá e anotam. Então, o pequeno empresário, ele acha que por ele ser pequeno, ainda não tem essa vontade, não é que não tenha vontade, não tem a importância de fazer bons registros, né, para controlar tudo que entra, tudo que sai. E assim, ele sempre fica naquela quando chega para conversar com a gente. Nossa, eu não tô vendo lucro. Mas também começa aí, ele não entende a diferença do lucro e do faturamento. Ele mistura a pessoa física com a pessoa jurídica, tá pagando conta da empresa pela conta da pessoa física, e quando vê tá aquela bola de neve e ele não cresce. Então, você que é pequeno empresário, tire isso da sua cabeça. A importância é crucial, desde o pequeno ao grande, ao enorme, é o grande empresário. É importante você controlar tudo que entra, é importante controlar tudo que sai, porque quem é grande hoje, um dia já foi pequeno. E a organização financeira, ela começa aí. Do pequeno empresário para o grande empresário, que é onde ele vai controlar todas as suas despesas, todas as suas receitas, e de uma forma bem assertiva. E assim ele vai começar a ver os lucros, vai ver também as despesas e ter esse direcionamento, né, estratégico para alavancar os seus negócios. Eu acho que ninguém quer trabalhar, né, para não ter lucro, né? Exatamente. Não, ninguém pode trabalhar. Ninguém Não sei pode. que seja uma ONG, né? Pelo amor. Verdade. E até as ONGs, né? Então, Elas são organizadas. Até Tem que- pequenininhazinha, ela tem um mínimo de organização. Então, é muito importante, né?
na sua mente, pequeno empresário, que você hoje é pequeno, mas daqui a algum tempo você é grande. E você precisa ter essa estrutura, porque não adianta chegar no topo sem estar estruturado. Daí você nunca vai ver realmente o lucro, né? E tirar isso. É o que eu falo, né? O faturamento é rei. A gente tem que visar o lucro. Empresário, trabalha para o lucro. E finanças é exatas, né? Não existe mais ou menos, né, Natália? Não. Falar qual a sua margem de lucro? É mais ou menos. Qual é o seu faturamento? É mais ou menos. Não, é nos centavos, né? É centavos por centavos. 1 mais 1 eu faço 3. Não, não dá. Não existe ainda essa conta de 1 mais 1 é 3. Pois 1 mais 1 é 2 e vamos lá organizar para crescer. Isso. Então, se de repente... As pequenas empresas normalmente colocam alguém para cuidar do financeiro que é de confiança, mas não necessariamente de competência, né? Exatamente. Então, gente, peça ajuda, né? Contrata um BPO financeiro, que é a terceirização das finanças, né? Sim. Você vai ter ali um olhar profissional. Não é porque você é pequeno que as suas finanças precisam ser amadoras, né? Exatamente. Pode ser profissional. Então, geralmente os pequenos, eles colocam, né? Ou a esposa ou a filha, por confiança, mas não tem como que se diz? A expertise no assunto. Então, aquilo, né? 1 mais 1, 2 e tá lá. O que entra, o que sai. Não consegue fazer uma precificação certeira. Faz aquela de comprei por 50, vou vender por 100. Tô com 50, tô com lucro. Mas não coloca realmente o que gastou ali. Todos os custos, todas as despesas. E realmente nunca vai ver o lucro. Porque não tá precificando certo. Então, assim... É relação de confiança e de técnica também, né? Une os dois, porque não adianta você ter só uma pessoa que você confia, mas não tem a técnica do negócio. Então, também aquele conjunto, né? Dos dois aspectos. Muito bom. E a opção de terceirizar é uma excelente opção, né? Porque muitas vezes na pequena empresa é o próprio empresário, né? O dono da empresa que faz as finanças. Que cuida. E aí, quanto custa a sua hora, empresário? Pelo amor de Deus, quanto custa a sua hora, né? É muito mais vantajoso você comprar essas horas para fazer algo, né? Que um profissional pode fazer. Você vai pagar muito menos até que um funcionário, muitas vezes, né? Dependendo do tamanho da empresa. Reduz o custo operacional, né? Porque hoje em dia, você terceirizar é muito mais vantagem do que você ter um profissional dentro da sua empresa por diversos fatores, né? Questões trabalhistas, questões mesmo operacionais. Então, você terceirizando o serviço, você custa menos. E tem, assim, mais uma assertividade nos resultados finais, clareza nos números. Sim. Então, é muito importante você também não só pensar na parte estratégica do financeiro, né? Mas sim do que, em si, o serviço de terceirização traz no geral. Legal. E vai te liberar horas, né? Se é o próprio Exatamente. Que faz, foca no core networking, para cuidar dos processos da empresa, do planejamento estratégico, né? Para crescer, né? Até tempo para pensar até como crescer. Exatamente, até porque quando a gente pensa no empreendedor, principalmente os que estão começando, ou os microempreendedores, ou que estão ali começando a desbravar os caminhos de empreendedorismo mesmo, a gente começa a perceber que muito do que faz uma empresa crescer, não ficar lá estagnada e tal, é exatamente essa capacidade de aprender e transferir esse aprendizado para dentro do negócio. Só que como é que você aprende? Como é que você começa a balancear todos os pratinhos daquela balança? No início a gente tem que vender, a gente tem que cuidar do marketing, a gente tem que cuidar da própria relacionamento com o cliente, pós-venda. Network, financeiro, tecnologia. É tanta coisa, tanto prato naquela balança que você não consegue equilibrar. Então, e ele mesmo esquece do próprio negócio, né? Sim, ele esquece. Isso. Porque fica no operacional. Às vezes o meu grande dom é fazer bolos e eu tô aqui, meu Deus, eu tô cuidando de boleto, eu tô cuidando de tô indo para supermercado. Eu tô lá no iFood, eu tô fazendo alguma coisa. Só que o que é o meu business real? Qual é a minha essência? É fazer bolo, eu quero fazer bolo. Então, quando a gente começa a focar nisso, a gente entende que a trajetória para a excelência, a trajetória para que você cresça a sua empresa, que é pequena hoje, mas o nosso tema, né? Empresa pequena, mente de gigante. Foi isso que a gente decidiu naquele dia do nosso encontro. Então, para que você já nasça grande, você precisa já ser grande hoje. Mesmo com um faturamento não tão alto, mesmo não tendo altos investimentos em tecnologia, mas o que é que você pode fazer hoje? Então, acho que essa mentalidade até o Confúcio, que eu gosto muito, ele falava isso, que move montanhas, ele está levando dia a dia uma pedrinha. Então, não é um ato
de excelência. São vários E a pequenos atos. organização financeira, ela também te traz esses insights, né? De o que eu quero chegar, onde eu quero chegar, em quanto tempo eu quero chegar, o quanto eu quero faturar. Então, você Exato. tendo uma clareza nos seus números pequenos hoje, daqui a 2, 3 anos, 2, 3 meses, você tem a clareza do que você quer chegar, onde você quer chegar. Tendo números organizados, você consegue essa clareza. Eu E- mesma, desculpa, Não, te pode cortei. continuar. Não, eu mesma, né, que acho que acontece com vários empresários, é assim, não vou esperar vender mais para depois estruturar. Né? E, na verdade, tem que ser um paralelo. Eu tenho que ir estruturando e vendendo e crescendo, assim. Porque senão, se a gente fica, não, preciso angariar mais clientes, aí eu vou ter uma equipe, né? contratar, desenvolver, fazer um aplicativo, A sua automatizar demanda meus vai estar processos. grande. Aí vem a demanda, e aí você não tem braço. tem processos. Então, acaba assim, o que você demorou, né? Ralou para conquistar, opa... Vai Não sei se eu vou minando, conseguir né? atender. E aí, a qualidade que você vai prestar o seu serviço, né? Então, isso já... Eu brinco aqui, tem um momento que é o salto de fé. Que é aquele salto de fé que você tem que acreditar, que dá certo e que você tem que estrutura e vai. Vai que vai dar Se não manda certo. currículo, vai ser CLT, né? Tá tudo bem, verdade. né? Mas se eu Exatamente. ser empresário, É. eu vou ser o empresário, a empresária. Exatamente. com Muita excelência. coragem, exige muita coragem. E Exatamente. pedir ajuda. Sabe que eu tive esse ano em Nova York, né, na feira do varejo, a maior feira do varejo do mundo, foi incrível a experiência. Nossa. E lá a gente observou muito isso. A gente via pequenas empresas e empresas gigantes lá, mas todas muito antenadas, assim. O que a gente percebeu lá? Um assunto da Carla aqui que eu queria trazer. É o ser humano de mãos dadas com o robô. Não dá mais. O negócio tradicional não vai morrer, a loja física não vai morrer, mas ela vai morrer se ela deixar de lado isso, negligenciar. Falar, não, eu não quero isso, pelo amor de Deus, não é pra mim, é pra você. Esteja de mãos dadas com o robô. E não é inacessível assim, né, Carla? Conta pra gente Não é um pouquinho. inacessível. Até existem alguns mitos, né, do próprio empresário. Ah, a tecnologia é cara. Ah, não é para mim, é só para grande empresa. Não, não é mais assim, né? A tecnologia está aí, tem várias formas de ser acessível, né? Não é como antigamente que, nossa, como se diz... parecia que era uma coisa muito longe. E não, ela está aí, ela está mais acessível e é só ir atrás, fazer as pesquisas. Muitas vezes a gente começa, que seja pequeno ou com MVP, que é o mínimo viável de produto, né? Que Sabe, cabe, desculpa, um pode parênteses. falar, pode falar. O Igor que fala é mínima vergonha possível. Adorei! Legal, né? Ótimo! Vou começar a usar isso com meus clientes, viu? Vocês não vão esquecer mais. Nunca mais. Então, essa mínima vergonha... Mínima vergonha possível. Mínima vergonha MVP. possível. O MVP, então, assim, porque tem uma coisa, né? Às vezes as pessoas, o empresário pensa assim, não, eu tenho que pensar grande e tem que estar tudo pronto, tudo certo, tudo lindo para ir no mercado, né? Que já aconteceu com clientes que fizeram aplicativos na nossa empresa. E eu sempre falo assim, não, o que você precisa? Qual é o mínimo que você precisa? Começa. Depois você vai ver o mercado, você vai ver, essa funcionalidade não foi muito legal, né? Então, você vai adaptando ao seu público, mas faz isso aí conforme vai andando a carruagem mesmo, né? Vamos falar assim de uma maneira bem simples. E a tecnologia daí, sim, está mais acessível, já falei isso. Mas, assim, tem um outro ponto também, né? Que até vou dar um exemplo de uma pessoa, ela era dona de uma academia, né? E daí ela ficava procurando, buscando um melhor aplicativo de gestão para a academia dela. E não encontrou no mercado. Né? Aí eu falei assim, não, eu vou investir em tecnologia e vou fazer o meu próprio aplicativo, o meu próprio sistema de academia, na gestão da academia, deu super certo, mas deu tão certo que ele transformou em ativo para ele. Olha, E daí legal. começou a replicar e vender para as outras academias. Maravilhoso. Então, assim, como é importante seu conhecimento, né? E você pode escalar ele. Sim, e na sua maior dor está o seu maior ministério. Ele transformou a dor Exato. dele num grande negócio. Exatamente. Né? É ouro, né? Tem uma amiga minha que fala tudo, é ouro. O conhecimento é ouro, gente. Então, colocar ele a favor, a serviço de outras pessoas, nossa, é só dar o primeiro E passo. todo mundo tem algo a ensinar, né, gente? Poxa vida, todo mundo tem algo valioso que às vezes você fica menosprezando, mas pro outro vai ser tão rico, tão Importante. valioso, né? Então, por que não colocar isso pra fora, né? Exatamente, exatamente. Muito bom. Ai, sabe, essa semana eu tava numa mentoria, né? Acabei de chegar lá de Ponta Grossa. E o meu mentor falou uma frase que eu até postei no meu Instagram, achei maravilhosa. Que
uma ótima empresa, uma excelente empresa, é feita de pessoas medianas e um plano infalível. Ou seja, a gente nunca vai achar aquele funcionário maravilhoso, pronto, perfeito. Não. São pessoas medianas, né? Porque os maravilhosos, perfeitos, enfim, estão fazendo outras coisas da vida, estão empreendendo, de repente, não sei. Pode até achar, mas é difícil. A gente tem que sempre trabalhar com essas pessoas na média. Mas o plano infalível é a cereja do bolo, né? É o diferencial mesmo. Maíra? É o diferencial. Muitas vezes a gente tem um conhecimento realmente. Primeiro, a gente às vezes acha que nem tem esse conhecimento. A gente acha que não é o suficiente. E aí fica se escondendo, né? Sempre fala que o outro é melhor. Sempre. A grama do vizinho é mais verde, né? Isso. E a gente muitas vezes não se enxerga, não enxerga o nosso potencial. Isso é o primeiro ponto, assim, você enxergar o seu talento real, né? Mas uma vez descoberto que você tem alguma coisa ali, você quer colocar isso pra fora, você precisa descobrir esse modelo. E isso passa desde tanto se adaptar ao mercado, como a Carla comentou agora, o exemplo dela foi genial, assim. Você perceber o que é que o mercado está exigindo daquele negócio, daquela área que você está fazendo. E aí você criar um modelo de negócio para você. Porque hoje existem vários, né? A gente abre rede social, existem mentorias, existem consultorias, existem todo tipo, né? Escalas mesmo, passo a passo, né? Escadas de produtos, esteira de produtos. Então, realmente, preparar esse modelo é o grande negócio. É a grande ideia aí da questão. E muitas das coisas que eu faço quando eu vou fazer esse planejamento, e é uma dica que eu dou também para as pessoas, o primeiro passo é tente avaliar o mercado, estudar o mercado. Quando a Carla deu o exemplo, ela falou, ela foi ver o mercado e não tinha aquele produto. Então, a primeira coisa que ela fez foi ver o mercado. O que é que se faz no mercado que eu quero entrar agora? Não invente a roda no início. Tente estudar. Tente começar a ver o que se faz. Tente avaliar isso. E depois disso, aí você coloca o seu diferencial, aí você coloca a sua personalização sobre aquele modelo, e aí você se destaca ainda mais. Mas para começar aí, eu diria isso. Estude o mercado. E a importância de colocar no papel, de colocar num processo, né? Porque as pessoas, tá na minha cabeça. Mas, tá na sua cabeça, não tá em lugar nenhum, né? Muito E assim. aí, Que nossas ideias passam de minuto para minuto. Hoje a gente está pensando aqui, saímos daqui, já mudou, a gente já não lembra mais o que estava pensando. E amanhã vai vir outra tendência, vai vir outra ideia. Novas tecnologias. Sim, o empresário daí acaba que tudo depende dele, ele fica naquela coisa, só vai enchendo só o apagando potinho dele. incêndio, não consegue nunca sair da operação, não consegue delegar, né, por falta de um processo, de um plano, né? Como que você ajuda normalmente o empresário pequeno? Sempre que as pessoas falam sobre essa questão da dificuldade de ter tantas ideias e não colocar isso na ação, a primeira coisa que eu falo é, coloca no papel e caneta. Pega o papel e caneta. Eles têm um poder. Existe Aí sim ele pode usar papelzinho de pão, né, aqui Maíra? Pode. Aqui tá totalmente liberado. Eu também, tô aqui. A neurociência fala sobre isso. Quando você transforma um pensamento em alguma coisa palpável, em alguma coisa física, isso ganha poder, isso ganha memória, isso ganha ação até. Faz você fazer uma ação vai gerar uma outra ação. Então, a primeira coisa que eu falo é, tira essas coisas da sua cabeça. Tira essas ideias da sua cabeça, né? A gente ouve falar, né, até Reels e Instagram, o cemitério tá cheio de ideias. Então, coloca tudo isso pra fora, coloca tudo isso estruturado em papel caneta mesmo, como eu falo. E aí, depois disso, sim, você vai pegar cada uma delas e vai colocar em uma caixinha especial. A caixinha do agora, uma caixinha do depois, a caixinha do delegarei, a caixinha do esquece, isso não é uma boa ideia. Arrasou. Entendeu? Então, é isso que tem que fazer pra começar o jogo mesmo. Poxa, até legal. complementando, né? Eu tive numa imersão a semana passada e falou muito, né, sobre a questão do empresário, empreendedor, de estar lá apagando fogo, apagando incêndio. A gente até já comentou aqui também, mas que muitas vezes o que eu vejo, né, minha percepção é que os empresários ficam tanto no operacional, tanto vendo se pode atender o mercado, tanto com foco no produto, que poucos deles sentam para desenhar uma meta. Ou quanto querem ganhar, ou quando querem de Prolabore no final do mês. Então, muitos nem sabem o que é um Prolabore. Então, né, o próprio lucro. Então, assim, essa imersão foi bem interessante, porque falava assim, o que você quer primeiro, né? Você quer ganhar X, Y, Z, mas... Então, você foca nisso. E aí, você vai adaptar os produtos, os processos, a sua empresa, de acordo com aquilo que você ganha, né? Porque, às vezes... fica muito... como subjetivo. Se diz? Ou então até mesmo fica muito assim, não, apegado, sabe, ao produto, ou de não inovar, ou, de novo, aquela história, né, a tecnologia é cara, não é para mim, é muito complexo. Não.
tem que enxergar Não de tem certa uma forma. visão estratégica, né? Exatamente. Sou eu, vai ser eu. E É uma pra sempre crença, né? serei Não, eu. isso não é pra mim. Mas nem você nem foi ver, você nem foi Não. pesquisar, não sabe, não conversou, né? Procura um profissional, entende, né? Falta isso mesmo. Ai, meninas, tá uma delícia o papo. Eu acho que a gente vai ter que fazer a parte 2. Opa, Opa, quando? Não é? Vamos pra cá. Mas eu queria que vocês deixassem, então, que nós deixássemos aqui uma dica ouro pro empresário, em breves palavras, o que a gente pode deixar, assim, de valioso aqui, de dica? Você que é pequeno empresário, não pense que você é pequeno hoje e que você vai ser pequeno para sempre. Então, hoje existem sistemas RPs bem baratinhos que você pode controlar as suas finanças dentro desse sistema e comece a fazer essa estruturação desde agora na sua empresa. Porque se você tem esse sonho de crescer, né, não ficar pensando que você vai ser pequeno para sempre, é importante essa organização desde já. Então, a minha dica é essa. Largue o papelzinho e caneta, papelzinho de pão. Comece a estruturar o seu negócio, organizar as suas finanças, separando pessoa física, pessoa jurídica, entendendo o que é um prolabore, a diferença entre custos e despesas. E assim você vai conseguir uma clareza nos seus números e vai obter melhores resultados. Então, Bom. comece esse planejamento financeiro. Seu Instagram, Natália. Meu Instagram é @nperes.bpo. Show. E aí, Carlinha, deixa uma dica também. Só uma? Assim, a dica de ouro, vai. A dica de ouro é assim, o seu conhecimento é ouro, tecnologia pode ser uma ponte, né? Ela pode ser sua aliada, aliás, use a tecnologia como aliada, né? Ela não só faz parte de grandes empresas, faz parte de pequenas empresas e você vai conseguir chegar lá, tenho certeza. Maravilhoso. E Muito aí, bom. Maíra? Bom, o que eu tenho a dizer pra você é que sonhe muito, sonhe alto mesmo, mas haja também. Não fique só no sonho, porque senão isso vai acabar dando somente como resultado ilusão pra você. Então, isso é muito ruim. Mas, ao mesmo tempo, também haja, mas haja com planejamento, porque senão você vai gerar frustração também. Então, a ideia é você ser uma Ferrari e tá correndo pro caminho errado. Então, se coloca no caminho certo. E, como todos aqui falaram, todos vocês aí que estão ouvindo a gente no mundo do empreendedorismo, vocês têm um potencial muito grande. Então, foquem nisso, estudem e vão pra luta. Muito bom. O meu @é Maíra Mendes. Eu não falei meu arroba Carla Mangueira e tem o @mcted _oficial. Legal. Então, se eu puder deixar uma prazer. dica de network aqui, quero falar um pouquinho sobre cuide do seu ambiente. Quais ambientes você tem frequentado? Porque o ambiente, ele te impulsiona, mas ele também te derruba, né? Então, quem são as pessoas que estão ao seu lado? Elas estão lá te dando farol alto ou elas estão te puxando como uma âncora? Então, cuide dessas relações. Esteja em ambientes que realmente te façam crescer, te façam mudar de mentalidade, ter uma mentalidade de crescimento. Tá aqui o maior exemplo. Estamos entre empreendedoras que participam do SEMEC, buscaram um ambiente de empresárias, um ambiente de troca, em que a gente pode trocar informações, para a gente possa também nos ajudar, né? Porque muitas têm os desafios do dia a dia. Então, procure aí o SEMEC, Conselho da Mulher Empreendedora. Fica o convite para você participar aqui da Associação Comercial de Sorocaba. E é isso. E nunca mais ande sozinho, empresário. Não precisa. Peça ajuda. É isso? Show. Obrigada, meninas. Obrigada, Muito foi bom. um prazer. Para vocês, viu? Então, a gente aguarda a parte 2. Vamos combinar? Bora. Vamos sim. Valeu, então. Obrigada. Até mais. Até. Tchau, tchau. Tchau.